A história começa com uma vidente falando que nunca conhecia uma pessoa tão sortuda em toda a sua vida. Esse é o tipo de sorte em que até mesmo respirar pode fazer você se tornar podre de rica. E parece que toda a riqueza do mundo está seguindo você. A nossa protagonista dá um suspiro e fala aos céus. E pensa que isso é um problema, pois eu tenho muito dinheiro. A vidente falava que, no entanto, parece que sua sorte no amor é nula, parece que você trocou sua sorte no amor pela riqueza. A nossa protagonista falava o quê? Mas eu já tenho um noivado, e nós nos amamos, e não é um casamento arranjado. A vidente falava sério, mas porém, vai acabar em breve. A protagonista surpresa falava no pensamento, espero que. A vidente fala que não vou cobrar hoje. Mas em vez disso, se minhas palavras se provarem verdadeiras, paguei 10 vezes mais. A protagonista dizia que a sorte no amor acabou devido à riqueza excessiva. E o noivado vai acabar em breve. E isso não pode ser verdade. As palavras da vidente, que me seguem como uma sombra. Mas ficarei bem quando vir o rosto de Gerhard. Quando ela chega na casa do Gerhard, ela vê uma carruagem que nunca viu antes. Ela entra dentro da casa e vê os mordomos. Eles assustados falavam para esperar, Ilha Blonde. Agora mesmo. Ela ignora eles e abre a porta do quarto. Quando ela abre, ela fala o que está acontecendo aqui. O Gerhard falava que tinha dado ordens que deixasse ninguém entrar. Então, quando ele virou, ele viu a ilha. O Gerhard rapidamente levantou da cama, falava que não sabia o que ela estava pensando, mas você entendeu tudo errado. A ilha pensa o que errado. O Gerhard tentava explicar falando que ela era convidada da sua irmã e que ela tinha derramado bebida na sua roupa e só a estirou por um momento. Ele dizia que isso não é nada. A ilha pensa o que você está falando, que isso não é nada. O Gerhard falava bem, mas mesmo que você seja, minha noiva aparece sem aviso, é bem desconfortável. E entrar no quarto de alguém se sequer bater. Que tal aprender ter modos primeiro? A ilha dizia que você está me culpando. Vemos a ilha chorando. Ela pensa como o Gerhard poderia. Isso não me dá outra opção além de acreditar que minha sorte no amor é inexistente. Ilha nasceu em uma rica família de condes. Inicialmente era uma família rica muito conhecida. Mas após o nascimento de Ilha, todos os negócios em que a família se envolviam se tornavam grandes sucessos, e um parente distante, cujo nome era desconhecido, deixou uma fortuna enorme. E em todo evento com prêmios, ela sempre ganha o primeiro lugar. E nos dias em que saía sem dinheiro, ela encontrava moedas de ouro na rua, e nos restaurantes. Eles não me cobraram, dizendo que eu era cliente número 10.000. Além de tudo, ela estava vivendo uma vida perfeita, tendo um casamento prometido com o seu primeiro amor, Gerhard. A ilha chorando falava que ela realmente amava o Gerhard. E apesar de deixar tudo de lado para apenas nutrir o amor, ainda assim, não era perfeito. Acreditando ser o único destino, ela silenciosamente amava de longe. Após me esforçar tanto mesmo depois do noivado, continuei tentando me tornar mais parecida com seu tipo ideal depois de ouvir que ele gosta de pessoas gentis e amigáveis. Ela sorria o tempo todo. E ajustei minhas preferências e hobbies para combinar com os dele, mas o que recebi de volta foi desprezo. É porque não sou boa em me expressar, mesmo que seja em uma escala diferente, é o amor que cultivamos juntos, e se ele não gostasse de mim, ele não aceitaria o noivado. Mas acabei entendendo que não é que eu o considerava muito, eu só era ingênua. E quanto tempo perdi por causa daquele idiota? A ilha dizia que pensando nisso, Gerhard só vinha a mim quando precisava de dinheiro. E eu não serei mais ingênua. Para fazer isso, preciso acabar o noivado antes. Então ela se lembra das palavras da vidente que não irei te cobrar hoje. Em vez disso, se minhas palavras estiverem certas, paguei 10 vezes mais. A ilha dizia que ela deveria passar no banco. E ela falava que nem tenho roupas decentes para usar. Elas são todas do gosto de Gerhard. E posso aproveitar e comprar roupas novas enquanto estiver fora. Ela sai do seu quarto e vê dois homens. Um deles falava, senhorita.
A ilha o chama de Francis, Malik, e já fazia um tempo. Eles falaram que você sabe o quão preocupados nós estávamos. E você parece tão magra em só um mês. A ilha falava que me perdoem por lhes preocupar. Mas e meus pais, meu irmão mais velho? Eles respondem dizendo que eles saíram. A ilha diz que entendi. Ela falava que fazia um tempo que não via sua família, pois estava tão focada em Gerhard. E preciso me encontrar e conversar com eles. Antes disso, devo terminar o que preciso fazer. A ilha fala para os funcionários do banco que muito obrigado por hoje também. Saindo com saco de moedas. Quando ela sair do banco, vemos dois homens, um deles e pergunta quem é esta pessoa. O outro responde dizendo que você não sabe. E da famosa família Blonde. O cara chocado falava que o Bloden. A família em que mesmo se 3 gerações fizerem cagada, eles ainda serão ricos. Aquela Bloden. O Francis falava para a senhorita que devemos voltar agora. A ilha responde dizendo que não, pois tem um lugar para ir por um momento. Então ela volta para a loja da vidente. A vidente percebe alguém entrando, então fala que não estamos abertos no momento. Mas ela vê que era a ilha. A ilha bota a mão na mesa e fala que você estava certa. Então ela derramou um saco de moedas de ouro. A vidente chocada fica falando: minha nossa, tanto dinheiro assim. A ilha respondeu falando: como você salvou minha vida, então eu tenho que pagar tudo isso. A ilha pedia que por favor olhe minha sorte no amor de novo. O vidente responde dizendo que o destino não muda com frequência num mês. Mas eu vejo um parceiro fiel. E ele tem um destino de sorte, irá conhecer a senhorita e florescerá. A ilha pergunta que ele vai trair ela. A vidente responde dizendo que ainda não sabe, mas ele é um nobre. Então vá para o oeste, coisas boas estão esperando. Depois que ela sair, ela vai para uma loja de roupas. Depois que chegar, ela começa a compra e fica falando que levarei esse com babados bem ali e o próximo a ele. E esse também. E por favor, me entregue tudo, menos esse. A funcionária agradece pelas compras. A ilha pensando que é legal ir às compras pela primeira vez depois de um longo tempo. Não é incrível fazer compras unicamente do meu gosto. O Francis falava, para a ilha, que ela estava muito linda. O Malik dizia que, como esperado, a senhorita tem um gosto esplêndido. A ilha pergunta para eles que não era chato ficar aqui parado. O Francis responde dizendo que não, ele dizia que realmente gostando disso. A ilha fala que só quero comprar um pouco mais, e vamos comprar presentes para a família e voltar para casa. Uma funcionária perde licença e pergunta o que deveria fazer com as roupas que você veio vestida. Nessa hora a ilha lembra do Gerhard falando que ela fica mais bonita assim. A ilha fechando a seu mão, ela pedia por favor se livre disso. Então ela se vira e vai para outra área da loja onde vendia caixinhas de música. Lá ela pensava que não tinha nada melhor do que ela imaginava. Depois de conhecer o Gerhard, ela estava tão focada nele que não deu atenção à família. E ouvi as palavras de Gerhard e fiquei muito afastada. E gostaria de pedir perdão e dá-los um presente. A ilha falava que todos estão revestidos com vidro barato. Nessa hora um homem aparece. E ele fala que veio comprar algo para dar de presente. A ilha pensava que era uma espécie rara de homem bonito, mas essa feição parece um pouco rígida. A funcionária vai pequena uma caixa e falava que esse é o produto mais popular nesses dias. E todos os materiais são da mais alta qualidade, é uma obra-prima criada por um artesão de caixas de música. A ilha fica chocada ouvindo a funcionária falando. O que? A funcionária ainda falando dizia que eram apenas 150 cruels. A ilha falava que era um golpe, mas a menos que você seja muito rico, não há quem pague esse preço. Ele pede para a funcionária embrulhar, irei levar. A ilha surpresa falava perai. A funcionária fala obrigado senhor, e esse produto? É novo, chegou ontem mesmo. E atualmente esse estilo é um queridinho, qualquer um que receba esse presente irá amar. E esses são muito populares. E custam 150 cruels. Essa é sua única chance de pegar por esse preço.
A Ilha falava que isso não está certo, você está sendo enganado. Pois quando olhei a etiqueta, essa caixa de música era 60 cruels. Parece que o preço aumentou. A funcionária falava que você quer dizer. A Ilha pergunta para ele se está tudo bem. Ele olha toda sério. A Ilha se pergunta que fui muito rude quando intervim, mas até mesmo eu não consegui nem recusar um pedido, e fui traída depois de fazer papel de boba. E coincide com os dias em que eu ficava acordada a noite toda chorando. A Ilha perguntava que podia sugerir algo. E de forma alguma quero deixar isso passar. A funcionária dizia que os preços já estava decidido pelo dono. E pela qualidade, 150 cruels é um bom negócio. Não é caro. Parece que o cliente se sente muito pressionado. Você recomendaria algo mais barato? A Ilha falava que você está me provocando com dinheiro. A Ilha chama Francis. O Francis aparece rapidamente atrás dela e responde sim, minha senhora. Um tempinho depois chega um homem falando a seu senhorita Blonde. Aqui está o certificado de aquisição. Enviarei os outros documentos para a mansão. Já assinei, então apenas precisamos da sua assinatura. A funcionária, não entendendo nada, falava a chefe. O ex-chefe dizia que eles me pagaram o dobro do preço de mercado, então a negociação foi incrível, e de agora em diante, eu não sou o chefe, então não me chame assim. Porque essa é a sua chefe. A Ilha dizia que agora que eu sou a chefe. E posso mudar o preço quanto quiser, certo? E eu quero que mude para 60 cruels. Então depois, começarei a criar uma nova lista de preços. Mas agora muita poeira, então vá varrer a loja. A funcionária falava que sim. O homem dizia: senhorita, obrigado pela ajuda. A Ilha fala que não foi nada, foi apenas ética, sabe? Me desculpe por interromper. E no seu pensamento fala que não consegue acreditar que estou sendo agradecida por algo do tipo. A Ilha fala que uma vez que alguém note que você não está informado, eles continuarão te pressionando. É melhor rejeitar de imediato. Ele falava que não está acostumado a recusar. A Ilha pensava que poderia jurar que você era bom nisso. Acho que não deveria julgar o livro pela capa. Ela dizia que, enfim, se você não se importar, gostaria de uma recomendação. Ele responde dizendo que obrigado. A Ilha fala que ótimo, que então se é para um presente, então essa é uma boa opção. A música dessa é calma, e a decoração interior dessa é especialmente bonita. Ele responde certo. A Ilha pensava que é uma expressão completamente diferente da anterior. E esse é um presente para sua noiva. Se for pouco a pouco, estou ficando com inveja da dona desse presente. A Ilha saindo falava para o ex-chefe que, por favor, tome conta da loja por enquanto. Até encontrar outra atendente em breve. O homem bota a mão no bolso, tira algumas moedas de ouro e fala que isso é pouco, mas é um agradecimento. A Ilha fala que é para mim. Ele fala que isso é para recomendar a caixa de música. E sinto mal tomar tanto do seu tempo. A Ilha pensa que parece que as boas intenções que eu tinha sumiram. Então ela fala que terá que recusar. Ele fala que então me deixe comprar algo. A Ilha responder dizendo que não, porque eu nunca esperei nada em troca. E você é o primeiro que tentou me recompensar com dinheiro. Mas me desculpe, mas eu não preciso de dinheiro. Eu sou uma Bloden. A Ilha dentro da carruagem, ela abriu um pouco as cortinas e fica vendo aquele homem misterioso. E também fica pensando no que a vidente falou para ir para o oeste hoje. Algo bom está à sua espera. Ela falava que é por causa do trabalho e se pergunta se a loja vai ir bem. Então ela fala para o cocheiro voltar para casa. Vemos ela saindo da carruagem. Quando ela sai, alguém chama ela. A Ilha vê que era seu irmão. Ele se chama Henley Bloden. Ele é um gênio sem precedentes no Império, para mim, o homem mais doce do mundo, o meu irmão mais velho. Ele cuidou muito de mim quando eu era criança no lugar de nossos pais ocupados. E ele estava tão preocupado sobre me deixar sozinha que acabou atrasando sua entrada na academia. Ele sempre se importou comigo. Isso foi até eu me apaixonar pelo em arte. O Henley falava que você fez as pazes com aquele cara.
Não sabe o quão preocupados nós estávamos. Você veio para casa chorando tão de repente e ficou trancada no seu quarto por um mês. O Henley falava que não aguento esse cara. Ele vê os presentes e fala que você saiu para comprar mais coisas para ele. A Ilha responder dizendo que não, esses são todos para mim. O Henley chocado falava o que? A Ilha junta suas mãos e fala: irmão, eu estava errada todo esse tempo. Sinto muito por ter sido imatura até agora. E por não ter dado ouvidos a nenhum de vocês, e eu sei que eu fiz todos se preocuparem. E todas as coisas que aconteceram até agora. E eu quero pedir desculpas. A Ilha falava que o seu irmão realmente odiava o Inharte. E se eu pensar sobre isso, o meu irmão deve ter visto sua verdadeira natureza desde o começo. E antes eu não entendia a minha família. E vemos uma memória dela como seu irmão falando: esse cara não é bom, algum dia você vai se machucar. A Ilha fala que agora eu sei, irmão. O Henley pergunta para a Ilha que ela está doente. A Ilha dizia no seu pensamento que você sempre se importou e se preocupou comigo porque o meu primeiro amor era tudo para mim. Que ignorei o amor da minha família. Em outra parte vemos eles na sala sentados tomando um pouco de chá. O Henley pergunta que então o que aconteceu há um mês. A Ilha relembra e dizia que algo ruim aconteceu. E quero ser honesta e contar tudo a ele. Mas a Ilha pergunta para o Henley que nós podemos falar sobre isso depois. O Henley falava que o Inharte fez algo. E dizia que ele tinha sido tão paciente porque você disse que gostava dele. Mas se você vai protegê-lo ainda mais. A Ilha rapidamente representa dizendo que não. O Henley espantado. A Ilha fala que, como você previu, briguei com o Inharte. No entanto, não houve uma conclusão clara. Então eu não posso te dizer ainda, mas agora eu quero anular o casamento. O Henley em choque fala: o que? Você quer anular o casamento? A Ilha fala que nós estávamos responsáveis por preparar o casamento, de qualquer forma. Então é possível atrasar isso um pouco. E eu briguei com o Inharte, mas esses dias tenho me sentido fora de mim. E acho que vou ser infeliz se me casar assim. E eu gostaria de dar uma pausa das preparações. O Henley se levanta e fala que certo. Então vou contatar o Marquês Tercian. A Ilha perde para espere um minuto. E fala que gostaria de ela mesma falar com Inharte. E também vou dizer aos nossos pais. E não vai haver mais preocupações. O Henley diz certo. A Ilha pensando que isso é estranho. Não fui capaz de ter uma conversa de verdade com o meu irmão por um tempo. A Ilha dá o presente e fala: isso não é nada especial, apenas um pequeno presente. O Henley fica sem palavras vendo o presente. A Ilha fala que não teve resposta. Ela fala: sinto muito por falar tão de repente, eu tenho algum trabalho a fazer, então posso ir primeiro. O Henley fala que obrigada. Então ela saiu da sala e nessa hora vemos Henley todo felizinho do presente. A Ilha escorada na porta falava que disse isso tão confiantemente, mas ainda tem diversos problemas para resolver antes de cancelar o noivado com Inharte. Atualmente, nossas famílias possuem um negócio conjunto e eles têm usado o noivado como uma nova oportunidade. E não importa quanto dinheiro a família Bloden tem, o Império Shar é uma sociedade baseada em gastos. E não é fácil uma família de condes pedir que uma família de marqueses termine o noivado. E além disso, a princesa herdeira é sobrinha do Marquês Tercian. E se eu estiver procurando culpá-lo? Nossa família já não tem uma boa relação com a família imperial. Nós com certeza vamos levar um grande golpe e isso vai doer. E além disso, Marquês Tercian é o superior direto do meu irmão. Se eu não for cuidadosa, esse incidente vai levar à retaliação. A Ilha dizia que para terminar esse noivado de forma segura eu vou precisar da ajuda de alguém que tem uma hierarquia maior. Nessa hora parece o empregado falava que chegou um convite para um banquete no Palácio Real. A Ilha surpresa fala do Palácio Imperial. E talvez esteja aqui. Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.